Oi, gente! Vamos começar mais um bate-papo. A ideia, eu vou explicar um pouquinho mais nesse vídeo porque eu acho que eu não expliquei tão bem no outro. É tipo assim, sabe quando a tua amiga vai pra tua casa, teu amigo? Acho que isso é mais coisa de menina. Que uma vai pra casa da outra e fica a noite inteira conversando, batendo papo na cama e tudo mais, perde a hora e vê o dia amanhecendo conversando. Então eu gostaria que vocês sentissem isso, assim como eu tô sentindo aqui nesse espaço que eu criei, como se vocês estivessem aqui comigo batendo um papo sobre várias coisas diferentes. E aí, hoje eu queria conversar sobre uma coisa que aconteceu comigo e eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? O quanto acontece com a gente e a gente pira, às vezes, sem necessidade. Que foi o caso que eu estava no curso de inglês e aí tinha um menino do meu lado. Ele tem cara assim, meio de quem entende mais do assunto, fala numa boa inglês e tudo mais. E aí, a nossa aula é assim, o professor fala e a gente fica repetindo, repete sem parar. E esse menino sentado do meu lado, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou falando tudo errado. Esse menino tá vendo eu falar tudo errado, ele tá escutando eu falar tudo errado, tô repetindo nada que a professora tá falando. E eu comecei durante a aula inteira, caraca, eu falei errado, o que esse menino tá pensando? Tá pensando que eu sou uma burra. Pois, chegando no final da aula, eu parei pra pensar, gente, em que momento eu prestei atenção no que ele tava falando? Se ele tava falando errado? E por que ele tá parando a aula dele pra pensar se eu estava falando errado? E isso começou a me prejudicar no meio da aula, porque eu não sabia se eu prestava atenção ou se eu conseguia mesmo falar certo, se eu estava de fato falando certo ou se de fato eu estava falando errado. E aí eu parei pra pensar o quanto a gente às vezes entra numa piração pensando que o outro tá pensando certa coisa da gente. E às vezes nem pode estar sendo. Às vezes o menino tava lá quieto, prestando atenção na aula dele, prestando atenção no inglês dele, não tava nem escutando o que eu tava falando. Ou sei lá, tava pensando no que ele ia fazer depois da aula, mas não no que eu estava falando. E aí eu acho que assim, uma questão legal pra parar e perceber se às vezes a gente não se preocupa tanto com o que o outro tá pensando da gente e às vezes ele pode não estar pensando nada. E às vezes isso pode prejudicar a gente pode deixar de fazer alguma coisa nossa porque tá pensando no que o outro tá pensando, sabe? Olha que bizarro! E eu tava conversando com uma amiga minha e vi que a gente tem mania mesmo de fazer isso, tipo, ai, não vou falar tal coisa porque o outro vai pensar tal coisa. Principalmente em relacionamento, né? Início de relacionamento, você fica piradona. Não vou fazer tal coisa porque eu acho que ele vai pensar tal coisa. E às vezes a pessoa tá esperando tanto que você seja o natural, né? E a gente acaba não sendo tão natural no início porque a gente tá preocupado com o que o outro vai pensar. Queria conversar com vocês e fazerem um pouco também vocês pensarem se vocês já passaram por isso ou se vocês passam. Quanto pode ser inútil, muitas vezes, a gente deixar de fazer alguma coisa ou deixar de simplesmente fazer por acreditar que o outro está pensando algo sobre a gente que não seja bom. E mesmo que estiver pensando, que diferença faria pra mim naquele momento? Se o menino estava pensando que eu tava falando errado, vamos combinar que não ia mudar nada, nem na vida dele, nem na minha vida. Eu estou ali pra aprender. Isso acontece também muito na escola, né? Às vezes a gente ficava com muito medo, eu pelo menos, né? Ficava com medo de perguntar certas coisas porque o aluno, os outros alunos iam pensar tal coisa de mim. Cara, às vezes é a dúvida também de outra pessoa, né? E a gente deixa umas oportunidades assim passar. Não sei porquê. E olha que eu não sou tão noiada com isso, hein, gente? Eu não sou uma pessoa assim, ai meu Deus, não vou fazer tal coisa por causa do outro. Nem sou. Eu sou muito tranquila, tanto que eu tô, né, fazendo um canal, tô aqui no YouTube conversando várias coisas. Imagina se eu parasse pra pensar, não vou fazer porque não sei quem vai olhar. E olha que eu já noiei muitas vezes por causa disso. Mas agora eu tô relax. Eu gostaria de conversar sobre esse assunto pra fazer vocês também refletirem sobre isso. E quem sabe não deixar de fazer certas coisas porque o outro vai pensar tal coisa, porque não vai mudar em nada a tua vida, o pensamento dele. No final não vai mudar em nada, né? Gostaram desse tipo de vídeo, assim? Da gente conversar certos assuntos como esses pra gente refletir? Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal e a gente conversa na próxima semana, tá bom? Beijo, gente, muito amor e até o próximo!